Livro Família, a base de tudo. Pablo Marçal e Carol Marçal. Introdução. Neste livro, eu e a Carol abrimos porta da nossa casa para ajudar você a elevar sua família a outro nível. Em todas as áreas. Há patamares que você nunca imaginou. Esteja preparado, porque você desejará viver coisas que nem sabia que sua alma poderia almejar. Talvez, quando se casou, tinha sonhado e feito o plano para sua família. Porém, quando está vivendo um momento muito diferente, mas se está lendo esse conteúdo tão especial, é porque devemos desvendar junto aquilo que tem incomodado você na sua atual realidade e lhe mostrar como modificar esses resultados. O que você precisa fazer é colocar em prática na sua família tudo o que aprenderá. Vamos ajudar você a criar uma proteção sobre a sua família e sobre a sua casa. Enquanto escrevemos este livro, eu e a Carol temos 16 anos de convivência, tempo em que adquirimos certa bagagem e poderemos transbordar coisas que vão acelerar o seu processo de crescimento enquanto família. Aqui vai mais uma dica. Quando nos associamos com pessoas que possuem mais conhecimento do que nós, aceleramos nosso processo de crescimento. E rapidamente a nossa família se torna um modelo de inspiração para outras. Falaremos sobre a primeira família, que é a Trindade. A segunda família, que é a nossa. Quando éramos filho, no modelo estabelecido por nossos pais. E a terceira família, que é a que você está construindo. Hoje, dando continuidade a esse projeto de Deus, você, seu cônjuge e seus filhos, que quando se casarem, lhe darão neto e a família continuará crescendo. Nós abordaremos muitos assuntos aqui, porque estamos em busca de família que crescerão e transbordarão na vida de outros casais. Eu não escrevo apenas para os meus leitores corriqueiros, mas quero que você que está lendo este livro tenha um casamento pleno, uma família plena, que seja próspero, financeiro, emocional e espiritualmente. Que seus filhos o respeitem, que seus pais deixem de encher o saco, que você possa ser alguém digno de rasgar outras pessoas e outras famílias que estão se afogando. Por isso, a família é a base de tudo, de todas as coisas. E quando você entende isso, crie um mecanismo de defesa para que sua família não sofra danos. Toda edificação está sobre uma estrutura que suporta, que é a sua base. Este é o assunto de abordagem neste livro. Antes da fundação do mundo, a base já existia. Não existe nação, religião, partido político, empresa ou grupo ordenado que seja superior a essa instituição. Na verdade, isso que chamamos de a base de tudo é a maior instituição da existência e preexistência humana, a maior instituição de todas, da qual podemos fazermos parte, é a família. Capítulo 1. Identidade real. A primeira família. A identidade real começa no modelo espiritual de família existente, antes da fundação do mundo, e representa a primeira família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus poderia ser uma única pessoa, mas escolheu não ser. Isso nos mostra o quanto ele valoriza o relacionamento. A Trindade precisa fazer parte da nossa família e, de certa forma, a família é a representação dessa Trindade aqui na Terra. Pelas características doces e consoladoras do Espírito Santo, poderemos dizer que ele é representado pela figura da mulher, da mãe, não que o Espírito Santo seja do sexo feminino, já que a Bíblia não fala isso.
é apenas uma analogia. Os filhos são como representação de Jesus. E o marido, o pai, é o que representa a figura de Deus dentro da família. Já ouviu falar em pericorense? É um termo da teologia cristã que significa mútuo, entrelaçamento entre as pessoas da Trindade. É tudo o que a Trindade fazia antes da fundação do mundo. Um movimento, uma dança entre Pai, Filho e Espírito Santo. É algo lindo de observarmos, pois relata a harmonia que já existia entre essas famílias chamadas Trindade. Exercício. Sabemos que a família é um alicerce e é representado aqui na Terra pelo Pai, Deus, Filho, Jesus e a Mãe, Espírito Santo, Espírito doce e consolador. A unidade desses três é poderosíssima. O que você pode fazer para gerar a unidade dentro da sua família? A destruição da família. Antes de mergulharmos na base de tudo, que é a sua família, quero falar sobre a destruição das famílias, que é algo intencional, provocado por Karl Marx, criado da base de doutrina comunista, de onde surgiu o marxismo, que de certa forma foi instalado dentro da sua casa sem que você percebesse. O idealizador dessa cultura teria sérios problemas com seu pai. Possuía instrução judaica e era um playboy da época e mal sabia escrever. Ele se associou ao Friedrich Engels e juntos tiveram a ideia de criar uma sociedade igualitária. De início, talvez possa parecer algo muito bom, mas não é possível. Todos seres iguais dentro de uma sociedade. Somos todas a imagem e semelhança do Criador. Porém, ele nos trata de forma igualitária. Também não se faz acepção de pessoa, mas é certo que ele tem filho mais íntimo. Não tem como falar que Moisés, Enoque e Elias não eram esquecidos de Deus, não eram os queridos de Deus. Dentre muitas outras pessoas que se enxergaram de uma forma diferente e a partir disso quiseram ficar mais perto dele. Se Deus nos tratasse da mesma forma, ele teria criado apenas o céu ou apenas o inferno. Ele criou os dois lugares para que tenhamos escolha e cada um de nós possa ir onde quiser. Estou lhe falando isso porque você já aprendeu que a família é a representação da Trindade aqui na Terra e que é uma forma de quebrar essa imagem de Deus e acabar com sua família. Esse plano é antigo e está em ação de tempo. Existem informações e dados que nos mostram que ideologias e regimes políticos como o socialismo, comunismo e de outras da mesma linha de pensamento mataram mais de 20 milhões de pessoas na Terra, muito mais do que pragas e doenças que assolam a humanidade. Nesse movimento igualitário, entre aspas, eles queriam tirar os bens das famílias que tinham mais e destruir para que tinha menos. Quem não tem é porque não produz. E esse idealismo nunca foi funcionar na Terra, nunca vai funcionar na Terra. Naquela época, os patriarcas reagiram a investidas contra suas famílias, matando as pessoas que se levantavam com um propósito igualitário. E por isso, tais pessoas não conseguiram estabelecer desejada forma de sociedade. Diante dessa resistência, por parte do patriarca, eles perceberam que precisava de uma nova ideia e foi quando surgiu a década de 20. Antônio Gramsci, filósofo e político italiano, que reformulou o marxismo de alto impacto para o marxismo cultural. Agindo de forma lenta, década
pós-década para modificar os pensamentos e comportamentos da sociedade. Você deve ter estranhado quando eu disse que o marxismo está dentro da sua casa, mas é porque ele vem sendo implantado há décadas e nunca se ouviu falar disso. Por exemplo, quando olhamos para as mulheres viris que assumem o lugar dos homens na casa, para homens que perderam a autoridade do patriarcado, ou para filho rebelde, vemos que tudo isso é fruto do marxismo cultural. A família sendo destruída é algo que não podemos ignorar, pois sem ela não teremos nada. Antes a ideia era tomar os bens à força. O patriarca brigava e defendia os bens da sua família. Por isso, o marxismo cultural busca ferir a imagem e a autoridade do homem para que ele perca o poder de proteger sua família. Na realidade atual, as pessoas não produzem mais bens porque se tornaram consumidoras. As famílias deixaram de ser império e perderam o reinado. O marxismo cultural está fazendo com que você troque o papel com seu cônjuge e tenha uma série de comportamentos disfuncionais para enfraquecer e reconfigurar sua família, sua casa. Então, tão envolvido com tantas informações que parece sutil e imperceptível a nós essa intencionalidade de destruir a família, a imagem do homem, da mulher e a educação dos filhos. Para analisar que o marxismo cultural está fazendo, lembre-se do desenho Os Simpsons. Se você não conhece, assista algum episódio. Nesse podemos observar a desconstrução moral de uma família. E esse é o desenho mais assistido na face da Terra. O pai é um idiota, o pior funcionário da usina onde trabalha, o bêbado do bar e não tem o respeito dos filhos. Quando olhamos para o desenho da Peppa Pig, vemos que ela não xinga ninguém, mas se refere ao pai como o papai bobinho. Já reparou isso? Atente também para os desenhos da Disney. Não existe uma família tradicional, pois eles não acreditam neste modelo de família. E há uma intenção oculta por trás de tudo isso, de qual talvez você nunca tenha ouvido falar. Minha intenção não é combatê-la, nem falar de marxismo. Desejo que você busque conhecimento e tire uma cultura de dentro da sua casa. Você precisa entender que a família é uma base. Se quiser salvar e defender a sua base, precisará expulsar a cultura marxismo dentro da sua casa. Exercício. Pesquise sobre o marxismo cultural, identifique como ele tem afetado sua família. A verdade é que você foi enganado. Hoje em dia as pessoas não querem mais ter filho, não querem se casar, mas o que eu acho mais interessante é que a Bíblia explica há milênio que nos últimos dias as pessoas falariam contra casamento. Só para você ter uma ideia cultural e histórica em relação às nações. Quando a nação é formada por casais que não possuem a média de 1,9 filhos por casal, essa cultura desaparece ao longo do tempo. Isso é uma brincadeira. Alguns países chegam a pegar para casal se reproduzirem porque a cultura deixarão de existir. Sabe qual é o engano? Você não sabe qual foi o engano. Fizeram você acreditar que não deve ter filho porque você se acha tão ruim que não vale a pena ser reproduzido. Essa sociedade atual e esse movimento contra a família estão pregando uma coisa linda, que é a sua falsa sensação de liberdade. Com isso, as famílias estão sendo destruídas aos poucos, de modo que você não percebe. Em 2020, o marxismo cultural completou 100 anos. Esse movimento é conhecido por pessoas que militam contra a família, porque querem atacar a base de tudo. Porque se você ataca a base de tudo, ataca o reflexo, a glória do Deus vivo na terra. A base. Se sua base estiver errada,
sua construção ficará torta. Se errar na base, compromete o acabamento de toda a construção. Mude a base, porque a base de tudo é a família. E se ela constrói na identidade, unidade e linguagem. A base resolve tudo. Se a sua base estiver bem concentrada, conectada, tudo que construir em cima vai funcionar. Uma vida espiritual, sexual, amigos, negócio, porque a base está firme. Uma coisa é construir um prédio na areia, outra na rocha. A rocha é Cristo, ele é a base de todas as coisas. Você que errou com seu cônjuge por meio de engano, sexualidade, traição, deslealdade com seus filhos no mundo de negócio, ou trocou sua família por dinheiro, pode parar onde caiu e voltar atrás. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Basta querer fazer diferente. Há muita coisa que você acha que é óbvio para seu cônjuge e tem certeza de que ele sabe, mas você nunca falou para ele. O casamento é uma caminhada para o resto da vida. Traga clareza para o relacionamento por meio de conversa, porque a base de tudo é para reconstruir os fundamentos e não explodir e jogar tudo para cima. Digo isso porque eu sei que foi doutrinado a jogar tudo para o alto. Quantos casamentos poderiam ser restaurados se o ensinamento de que se me trair uma vez só, de que se me trair uma vez só, se Deus renova sua misericórdia todos os dias, você também precisa renovar. Às vezes, você não tem um ar de misericórdia, mas já pensou que você já traiu Deus, seus pais, seus amigos, em contrato, ou que você os trai direto? Seja forte e corajoso para vencer na vida e nada abalar você. Acreditamos nas gerações de valor, na restauração e na estruturação do casamento. As 7 camadas da identidade. Para resgatar a identidade e os papéis de cada um de dentro da família, precisamos começar a recuperar a nossa própria identidade. Éramos uma breve abordagem sobre o assunto. A primeira camada é o projeto. O que Deus diz a seu respeito. A segunda camada é a autoimagem. O que as pessoas em que você confia dizem sobre você. A terceira camada denominamos o autoconhecimento, seu movimento para dentro de si, descobrindo seus limites e potenciais. A quarta camada é o corpo, seu coeficiente intelectual, o QI, em que atua seu raciocínio, suas tomadas de decisões e sua razão. A quinta camada é a alma e chamamos de consciente emocional, que é em que atua sua mente, vontade e emoção. A mente exerce governo sobre a vontade e sobre o corpo, e é onde reside a sabedoria e o conhecimento. A sexta camada é o espírito e chamamos do consciente espiritual, QS, em que temos relacionamento com o Criador e o propósito de vida, que se estivermos conectados com Deus, não conseguiríamos acessar. A sétima é a camada da plenitude, que traz evidências e transbordo, como uma caixa d'água, quando está cheia e começa a vazar por cima. Em qual camada você está? Exercício. Em qual camada de identidade você se encontra e o que você vai fazer para mudar de nível? Paternidade e maternidade. Vamos estabelecer que, sem a figura do pai e de uma mãe, não há como criarmos o filho emocionalmente saudável. Por mais que a mãe se dedique ao seu melhor para criar um filho sozinha, nunca conseguirá suprir tudo o que representa a figura paterna para seus filhos. Um adulto que não teve a figura paterna bem definida é um adulto com muito bloqueio e carência. Os filhos precisam ter dois referenciais. É importante para uma família, nos moldes tradicionais, que cada um
desempenha de forma clara o seu papel. Quantas vezes, inconscientemente, tentamos bloquear o acesso do nosso cônjuge e nossos filhos para não concordarmos com sua opinião? Por não confiarmos plenamente na capacidade de um ao outro exercer seu papel, ou ainda por propósito na vingança velada. A mulher é instintivamente mais protetora e é preciso muito cuidado nessa proteção para não bloquear o pai de cumprir o seu papel. Não é possível um pai imprimir doçura na vida de uma menina, assim como não é possível uma mãe ensinar virilidade a seu filho. Por isso, a importância de que cada um cumpra o seu papel. Se existem as duas figuras dentro da família, é importante que cada um tenha seu papel bem definido, respeitando o papel um do outro, concordando ou não com a forma com que ele ou ela atuem. Caso discorde e precise pontuar, não faça isso na frente de seus filhos, mas converse em particular, pois as crianças são inteligentes, super inteligentes, e certamente vão observar algo negativo dessa discordância. Se falta dessa figura, se falta uma dessas figuras na sua família, procura substituir por outra pessoa. No caso das mães solteiras, busque por um avô, um tio, alguém de confiança e que consiga suprir alguma forma e colocar a semente da virilidade na vida dos seus filhos. É importante que você perceba o resultado e o efeito que a figura paterna e materna agregaram na sua criação. Muitos adultos têm problema nessa área, pela falta de uma figura ou até mesmo pelo déficit de cuidado e zelo que eles possam ter vivido. E só quem passou sabe o que isso lhe causou e o que ele precisou ressignificar por conta dessa falta. Portanto, dê o seu melhor para seus filhos e se ainda sofre as dores de relação a seus pais, busque de alguma forma a solução desse problema para que ele não impeça de transbordar. Muitos dos problemas que temos na vida adulta se originaram na infância e precisamos refletir sobre isso. Como que está a sua vida hoje em relação aos seus pais e a criação que teve? O que você precisa para superar e ressignificar? Será que foi uma rejeição, um abuso ou um abandono? Todos nós precisamos resolver essa questão. Reflita. O que precisa fazer para a criação dos seus filhos seja diferente da que você recebeu? É fundamental essa clareza para que eles tenham uma referência saudável de pai e de mãe. Exercício. Transborde o que você aprendeu neste capítulo na vida de pelo menos 3 pessoas. Pode fazer isso por telefone. 3 tipos de homens e 3 tipos de mulheres. Abra sua mente e olha para dentro de si. Identifica se vem sendo o tipo de homem e de mulher com perfil errado na sua família. É preciso ativar sua consciência. Fizemos algumas lives sobre os tipos de homens e mulheres que existem e o impacto desse comportamento na família. Percebemos o desconhecimento das pessoas sobre o assunto e nosso coração se comoveu de ver tantas famílias desestruturadas pela falta de compreensão e clareza tema, e assim surgiu este livro. Agora veremos 3 tipos de homens e os 3 tipos de mulheres, para ver em qual perfil você se encaixa e o que precisa fazer. Mas você precisa entender que a primeira coisa para um casamento prosperar é a definição de papéis. Porque a maior crise atual é de identidade. E a única pessoa para a qual você precisa correr e atacar diariamente é você mesmo.
não é atacar o seu passado ou futuro, mas sim o agora. A maior guerra é a crise existencial. É saber responder de onde você veio e para onde você vai. Essas respostas lhe mostrarão o que precisa fazer. Onde está a chave? Na identidade. Se sua configuração estiver errada, seu resultado também estará errado. Então preste atenção. O problema na sua identidade atinge as áreas, porque identidade é essência, como um perfume. Carol teve uma excelente criação por parte de seus pais, mas como a base de todas as mulheres da sua geração, ela chegou ao casamento com um comportamento um pouco viril. Ela dizia que se eu não fizesse tal coisa, ela mesma resolveria. Metia os pés, entre aspas, e fazia a maioria e fazia. A maioria das mulheres foram preparadas para ser independente, e isso é muito ruim. Talvez você, mulher, assim como a Carol, não seja completamente viril, mas tem alguns traços em seu comportamento, porque seus pais, avós ou até mesmo professor incutiram essa forma de agir na sua cabeça. É possível transitar entre os três tipos de perfis e ter o percentual de cada um, mas o ideal é que as mulheres sejam completamente femininas. Isso não quer dizer que tenha de ser otária. Quando falamos de mulher feminina, nós nos referimos ao perfil ideal para ela gastar menos energia na vida. Não queremos colocar um limitador em você. Muito pelo contrário, nessa intenção todo esses aprendizado seja uma base para se chegar a outros patamares, muito além do que já viveu ou alcançou até agora. A maior dificuldade para uma mulher viril é permitir o direcionamento pelo seu marido e parceiro de vida. Ela é controladora, inconscientemente, e quer ter o domínio de mínimas coisas da vida do marido e da vida dos filhos. Sua grande dificuldade é sair do comando e deixar as coisas fluírem e as pessoas tomarem decisão por conta própria, mesmo que sejam decisões erradas. A mulher pode saber o que fazer, mas quando direciona pelo marido e agindo em comum acordo com ele, desfruta do cuidado da proteção dele, exercendo o papel para qual foi chamada. As mulheres foram programadas desde a infância para serem independentes. A questão é que nós, o que a sociedade nos ensina, vivemos em uma sociedade que ainda é muito machista. Depoimentos da Carol. Cresci em uma estrutura familiar, na qual tive um exemplo de um relacionamento estruturado. Meus pais têm 30 anos de casado e mesmo passando por muita dificuldade, eu os vi se levantar e continuar. Eles não desistiram do casamento. Então, esse foi o referencial que eu tive. Lembro-me de que aos 13 anos aprendi com esse modelo de meus pais, que deveria casar para me manter casada e construir uma família. Uma vez eu falei perto dos meus pais, eu vou fazer isso porque se um dia eu casar e não der certo, eu tenho que me sustentar e me resolver na vida. Esse pensamento parece algo bom, mas é uma mentalidade em que, se nós alimentarmos, torna-nos destrutivo, em que em algum momento vai minar o relacionamento. O que nós aprendemos desde a infância? O que nós aprendemos desde a infância? Precisamos ser independentes e saber a nos virar sozinhas. Essa é uma perspectiva pela qual a mulher e o homem não foram bem resolvidos quando entraram no casamento. Não se manter casado, mas, dependendo da forma como vocês entraram no casamento, viram dois caminhões chocados de frente e a batida vai ser dolorida porque não tiveram a mentalidade preparada.
Nós fomos preparados para o mercado de trabalho, para viver um estilo de vida e que nossas mães não tiveram. E quando iniciamos uma família, temos essa dificuldade, porque foi algo que nossos avós viveram, a nossa geração quebrou totalmente. Ou seja, você que tem a responsabilidade de resgatar valores com a ótica e a visão correta. Os três tipos de homens são emasculado, afeminado e viril. O emasculado são aqueles que idolatram a mãe e repudiam a esposa. Acabam se aproximando de mulheres dominantes, com perfil parecido com o de sua mãe. Emasculado dificilmente se casa com mulheres femininas, pois este sempre busca um parceiro viril. O efeminado, o efeminado age e se comporta como uma mulher. E o viril é o patriarca, aquele que rege sua casa, ama e respeita sua mulher, assuma a responsabilidade que lhe cabe e não lhe cabe a mão do seu papel. E assuma a responsabilidade que lhe cabe e não abre mão do seu papel. O primeiro tipo de predominante é o emasculado e o segundo é o afeminado, ou afeminado. Esses perfis não se referem à sexualidade. O terceiro tipo de homem é o que menos há na sociedade hoje, o homem viril. O homem viril gosta de acordar cedo, vencer na vida, se antecipar, estar à frente, é competitivo, come quina de parede e gosta de chupar o fruto. É o homem que, se quando a esposa sai do banheiro, pelada, olha para o fruto, ele não é um homem perfeito, mas vai para as cabeças mesmo, como os homens foram canalha nesses últimas décadas. Criou-se uma repulsa acerca de figura do homem e de mulher intencional para destruir a família. O homem viril é confundido com machista e criou-se uma cultura de que todo homem é estrupador. Entenda, o machismo não cura feminismo. O feminismo é o curativo que tenta curar o câncer chamado machismo. E o que é machismo? São homens desvalorizando mulheres. E o que faz o machismo? Mulheres tentando se igualar aos homens. Mas não tem como a Carol ser igual ao Pablo, nem ao contrário. Carol tem que ser meninas inteligentes para ser igual a mim. Pablo, porque quimicamente falando as mulheres mais inteligentes do que os homens. Os homens que desvalorizam as mulheres são machistas. E se você, mulheres, tenta se igualar aos homens, entenda que você é mais frágil na estrutura óssea e só isso já se torna diferente. Deus não nos fez igual. O homem viril está em falta no mercado e por isso, quando o encontra, aproveite, mas não adianta achar que existe homem perfeito, porque ele trará traços de emasculado. Homem viril, cuidado, porque às vezes a sua virilidade passa do ponto. O homem masculado. O perfil masculado é que mais é encontrado por uma questão cultural e por um comportamento que foi estabelecido há séculos. A imagem do homem está sendo denegrida e passamos de dois extremos. Do primeiro ao homem agressivo, machista, possessivo e que não respeita em nada a mulher. Para o segundo homem afeminado, que não sai da barra da saia da sua mãe. Não adquire maturidade e que são meninos. Isso é culpa dos pais, pois foi passado de geração para geração. As mães identificam esse primeiro comportamento e não desejaram essa imagem de comportamento para seus filhos. Daí começaram a tratar seus filhos como os queridinhos. Já a menina que tinha que trabalhar e ser independente desde cedo e até hoje, colhemos o fruto deste comportamento.
com homem fraco, que não sabe tomar decisões, pois não tiveram referencial e não sabe cuidar da sua família. A Alemanha era uma nação com homens altamente viris, mas depois de duas guerras mundiais perdeu o patriarca, ficando os homens emasculados. Os homens viris era reprimido, pois era comprado a Hitler. As mulheres começaram a governar sobre as casas e as crianças cresceram sem a figura do pai viril. Logo, a figura paterna foi desconfigurada e os homens começaram a ter o comportamento das mães e, consequentemente, a idolatrá-la. O comportamento o comportamento do homem masculino é repudiar a esposa e idolatrar a mãe. Não conserta nada em casa, não vence na vida e não tem habilidade para ganhar mais do que a esposa. Além disso, não encara o fruto e se você pedir para ele chupar, ele responde que está com sono. É um imasculado de marca maior. Eles são a maioria na terra. O homem efeminado ou afeminado copia e faz modelagem da própria mulher. Ele exalta os traços da mulher. Há muito homem efeminado que não é homossexual. Isso não tem relação com a sexualidade. Os três tipos de mulher são mulher feminina, viril e masculina. Masculinizada. A masculinizada age e se comporta como verdadeiro homem. A viril, como falamos acima, assume o papel masculino, vai à frente e quer assumir o papel que não é dela, e de patriarca. A feminina é a mulher que sabe reconhecer o marido como patriarca, se permite ser cuidada e amada e não abre mão do seu papel. Mulher viril. A mulher viril é top exteriormente, mas é briguenta, birrenta, mesmo que por fora pareça doçura, por dentro é um café amargo. Você tem que ter cheiro de baunilha, não de café amargo. Sabe aquela mulher amarga? Essa mulher viril. Ela foi programada para ser independente, altamente segura e não precisa de nada, nem de Deus. Inconscientemente são controladoras, querendo dominar os filhos e o marido. Mulher feminina. A mulher feminina é considerada como otária, trouxa, mas não é. Ela assume o papel de mulher e não se importa com os rótulos. Ela se permite ser amada e cuidada. Mulher masculinizada. A mulher masculinizada é a que modela o comportamento de homem. Vai para as cabeças, vai para as porradas. Ela nem percebe que lhe foi inserida a mentalidade de ser masculinizado, pois foi como sutil e como se fosse algo benéfico. Hoje, colheremos o fruto disso. Então, lembrando, a mulher viril é doce. Quando se olha, mas é rancarosa e tem cheiro de café. A masculinizada é amarga, dentro e por fora. A mulher feminina é doce igual ao morango. Muito provavelmente o viril buscará uma feminina e um imasculado atrairá um viril. Para isso, mude. É preciso alterar o comportamento de cada perfil e se adequar ao novo. Uma viril atrairá um imasculado e para que ela atraia um homem viril, tem que alterar seu comportamento para a feminina. A família precisa desse ajuste. Busca alinhar o lado de vocês. Os perfis se encaixam. Agora imagine um cenário. Um homem viril casado com uma mulher masculinizada. O que vai acontecer? Vias de fato, os dois vão para a porrada. Se o homem viril casa com uma mulher feminina, tem menor probabilidade de briga, maior de prosperar e há mais paciência na relação de um com o outro. Isso, porém, não assegura o sucesso do casal, porque o homem precisa de caráter, ser uma nova criatura em Deus e gostar de trabalhar. Um homem emasculado quer casar com uma mãe. Ele quer a mulher viril
E a mulher viril quer casar com o emasculado porque consegue controlá-lo. Já se a mulher viril casar com o homem viril, de verdade haverá choque todos os dias. O mais que se vê são mulheres que precisam resolver o mundo e um monte de homens banana, sem atitude. Só que essas mulheres que precisam resolver tudo se tornam amargas e estão morrendo por dentro. É importante entender que os perfis se conectam porque a mulher feminina se conecta com o homem viril. A mulher viril se conecta com o imasculado e o casal viril vive em conflito. Quando você vê uma mulher viril, já dá para saber com quem ela está casada, porque ela quer um escravo. Durante 10 anos de casamento, tivemos que aprender a nos relacionar, pois Carol chegou num traço de virilidade, querendo mandar. Então, ela aprendeu o poder da submissão, que não é ser otária. Fica a pergunta: qual o grande código por trás dos perfis? Se você identificou o seu perfil e não gostou, saiba que está merda, muda, porque você não pode mudar. Merda vira esterco e ela aduba uma planta, que pode ser a sua própria família. Aprenda uma coisa: mulher não cura homem, homem não cura mulher. O cérebro modela. Somos os produtos do meio, a média de onde vivemos. Para um homem mudar, ele precisa copiar a frequência, precisa modelar, andar com homens com que deseja parecer. Quer ser agressivo? Ande com lutadores, com homens que pegam na enxada. Homem masculado precisa ativar a virilidade. O homem viril precisa modar o coração para não ser idiota e ser manso. Moisés foi um homem que quebrou tudo, mas foi o mais manso e humilde da terra. É possível? O homem afeminado precisa de um pai, precisa desconectar do cordão umbilical da mãe de forma física, emocional e espiritual. Quando voltei da lua de mel, chorei muito. Fiz uma ruptura que quebrei de minha mãe. Não colocaria mais comida no meu prato. Dentre outras coisas, e pensei, já era. Minha mãe foi trocada, o cordão foi cortado. Falei para ela: mãe, a Carol é a minha esposa e a pessoa mais importante. Foi dolorido, mas precisava cortar isso, porque eu era emasculado. Tinha uma tendência natural de proteger minha mãe, devido ao divórcio deles, e a tornava minha protegida. Eu a idolatrava. Não tem como não ser masculado. Você conhece o imasculado pela idolatria com a mãe, repudia com a esposa. Tome cuidado, porém, para não ir ao extremo da desonra. Para saber se seu marido é masculado ou afeminado, tira a roupa na frente dele e coloca o fruto na cara dele. O homem viril vai cheirar, o masculado vai evitar. Não adianta querer colocar a culpa no outro. Estamos falando dos dois, marido e mulher. Se você for uma mulher viril e não entender que precisa baixar a cerviz, o cervical, não é ser trouxa, mas sim humilde, reconhecer os erros. Deve entender que não precisa de sistema de defesa e que isso machuca você mesma e o outro. Arranque a casca que foi criada em você. Você não é uma mulher ou homem X ou Y. Você está. Submissão. Se você é submissa, vive mais em paz. Mas como ser submissa de um homem truculento, idiota ou que não quer prosperar? A submissão é horizontal, não vertical. Se você acha que seu marido é seu patrão, você não está na luz da escritura. Se coloca seu marido como um líder vertical, você é escrava dele. A submissão
Não é na vertical, é na horizontal, porque o homem vai na frente. Enquanto Carol não entendeu que eu estava pronto para morrer por ela e que ela não estava pronta para morrer por mim, não foi tão feliz. O código da submissão é Pablo ter poder para governar e Carol para influenciar. Qual vale mais? Quem tem mais poder? Quem influencia? Prefiro ter influência de sentar-me à mesa do presidente e dar a ele conselho para mudar do que ser presidente, senador, governador. Submissão é submeter-se a uma missão. Nossa missão é construir uma família com filhos fortes, saudáveis, e vou me submeter ao meu papel e fazer meu dever. É andar em unidade, no mesmo caminho e propósito, em prol de algo. Se a base estiver errada, é necessário reconstruir tudo. A única opção é reconhecer seus erros, o que precisa transformar e fazer diferente. Não adianta apontar o dedo se for submissa a um homem viril de verdade. A mulher será feliz, próspera, cuidadora, segura, terá atenção e ele nunca vai trocar um almoço na casa por qualquer outro compromisso. O problema é que as mulheres são rixosas, encrenqueiras e briguentas por natureza. Decidir ser submissa é bom, mas na prática, no dia a dia, não é nada prazerosa. Não se engane. Tarefa. Sente-se com seu cônjuge e coloque no papel o estágio em que questão, qual o comportamento de cada um e converse sem agredir um ao outro, sem acusações. Exercício. Mulheres, leia Provérbios 31, versículo 10 ao 31 e Provérbios 14. Homens, leia Colossenses 3:19 e Efésios 5:28, 31. Nova identidade. Ser uma só carne. Quase de forma literal, quando casamos, nos tornando uma só carne com o nosso cônjuge. A junção desse DNA são os filhos que nascem. São duas pessoas que vivem de forma completamente diferente. Recebemos criação distinta, possuem percepção de mundos diferenciados e de repente essas pessoas precisam andar em um só caminho e propósito. Então, para que as coisas dê certo, é preciso que ambos abram mão do comportamento e conceito de vida individualizado para se conectar um ao outro. Quando não fazemos esse movimento, a chance de dar errado é muito grande. Do que você tem aberto mão para fazer seu casamento dar certo? Por que será preciso renunciar a muitas coisas? Quando estamos solteiros, temos a impressão de que o primeiro ano de casado será maravilhoso, mas acredito que é o mais desafiador, pois você passará a conviver com uma pessoa totalmente diferente de você e vocês precisarão ajustar a rota. Para fazer dar certo e se tornar uma só carne, será preciso muita disposição. Mulher, em você existe uma doce sabedoria que não encontrará dentro do homem. Não adianta nós falarmos de defeito do outro e não tornar uma decisão de fazer algo. Nada diferente vai acontecer. Além do que tem sido feito até agora e não está dando certo. Falarmos do comportamento do outro não gera mudança em nós. O que vai realmente gerar mudança é falarmos daquilo que nós poderíamos fazer diferente. Por isso, eu convido você a, junto conosco, aprender a estar atento ao que você pode fazer de diferente. Para os homens, é seu dever cuidar e amar essa mulher. Você tem que amar sua mulher a ponto de morrer por ela. Se seu casamento vai bem, a culpa é sua. Não é culpa dela, embora ela tenha uma parcela de culpa, pois com certeza todos têm, mas a função principal é sua. Você é o cabeça e não deve ser negligenciar o seu papel de homem.
O homem foi feito para resolver e simplificar as coisas. Se você, como homem, tem negligenciado a sua família até hoje, sua postura tem trazido discórdia, sofrimento, dor. Espero que ao ler esse livro você possa crescer conosco nisso e entender seu papel. Quero que olhes para seu cônjuge como se ele fosse uma criança que apresenta certas limitações. Conseguimos lidar melhor com a criança, pois sabemos que a capacidade de compreensão delas é menor do que a nossa. E a mesma coisa acontece no relacionamento. Nosso cônjuge não tem a capacidade de compreensão do que é verdade para nós, do que se passa na cabeça e vice-versa. É óbvio que essa compreensão é pequena, pois ele é uma outra pessoa que pensa de modo diferente. Não está dentro da sua cabeça. Não vê o mundo como você vê. Se ambos tiverem essa mesma postura, as coisas fluirão de forma bem natural. Assim, a prática da abnegação e da resiliência garante um casamento com muito menos conflito, os quais, ao passarmos por ele, nos tornarão mais assertivos. Exercício. Por 21 dias, assuma o compromisso de só falar a palavra de benção para seu cônjuge. E se for solteiro, fala para si mesmo na frente do espelho ou fale para outras pessoas. Caso quebre a jornada de 21 dias, peça perdão e recomece. Gerando valor. Quando descobrimos nossa identidade, não a negociamos com ninguém. Saber que você gera valor, o que é totalmente diferente de preço. Uma pessoa que tem preço é comprada por qualquer dinheiro. Uma pessoa que não enxerga como mercadoria tem o preço. Eu preciso fazer marketing para as pessoas comprarem. Quem precisa pegar no pé do seu cônjuge está gerando pouco valor próprio. E dica para você virar esse jogo é sempre sentir amado por Deus. Não importa se está namorando ou casado, você precisa aprender a gerar valor para outra pessoa. E assim, ninguém vai comprar você por preço nenhum. Quem tem um alto valor atrai pessoas com alto valor. Nos últimos 10 anos da minha vida, o tempo que eu tenho de casado até o momento, não levei cantada de nenhuma mulher. Isso não aconteceu porque tenho valor em vez de preço. Em mulheres que ficam assediando os homens, chega colocando preço. Se você não tem preço, não atrai esse tipo de pessoa. Se há alguém barato demais rodeando você, significa que você não tem valor e sim preço. Se quiser gerar valor, tenha princípio e ande por elas. E quanto mais princípio você cumpre, mais resultado alcança. E com mais resultado você se tem na terra, isso não tem a ver com dinheiro. Toda vez que gera valor, você mais você afastará as pessoas que querem comprá-lo. Pessoas que não têm valor, elas se sentem mercadoria e tratam os outros da mesma forma. Se gera valor com quem sabe a sua própria identidade. Pessoas que se sentem perdidas porque perderam uma amizade é porque não têm identidade e sugaram a identidade de outra pessoa. Quem sabe sua identidade nunca se perde, nem geograficamente. Quem tem valor próprio e identidade reconhecida não se inferioriza para quem não tem. Você é imagem e semelhança do Criador. Para de colocar preço em si mesmo, afinal, você não é mercadoria. O seu preço é sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, e já foi pago na cruz. Um sangue puro que não tem como comprar. Não existe preço, é de um alto valor. O valor do Deus vivo descendo à terra com toda a sua glória e se entrando em seu lugar é incalculável. É possível achar alguém para pagar esse preço? E como não temos com quem pagar,
esse é o valor pelo qual precisamos ser gratos por todos os dias da nossa vida. Lembre-se de que o valor gera atração. Se você está lendo este livro neste momento, é porque veio buscar valor comigo e com Carol. E estamos muito felizes em compartilhar tudo com você. Existe uma dificuldade em transbordar. É sobre ver a crueldade das pessoas. Algumas pessoas são mas não são todas, mas existem pessoas assim, que não sabem discordar de um ponto de vista ou de uma opinião e conversar sobre isso. E hoje a internet traz essa realidade que é muito dolorida. Uma pessoa que não teria coragem de dizer algo olhando nos seus olhos na internet, ela fala, é corajosa para escrever. Nós encontramos dificuldade apesar de não termos muitos problemas como exposição. Mas cada vez que recebemos um testemunho de alguém falando a sério a base de tudo que fizeram no ano passado, transformou o relacionamento, isso nos motiva a estarmos aqui escrevendo este livro para abençoar sua família. É tudo sobre você. E o que estamos falando, você entenderá de forma como quiser. Às vezes vai agradar, vai confrontar, e você pode entender de forma como preferir. Apenas questionamos. Quais frutos você tem dado? Quais são os seus resultados? Como está a sua família? Como está seu relacionamento com seus filhos e com sua esposa? Se você estiver no nível de ensinar outras pessoas, se você estiver no nível de ensinar outras pessoas, fique em paz. Faça de forma como achar apropriado. Se não tem humildade para aprender as coisas, nunca transborda. Nunca o transbordo será confortável. Confortável é ficar deitado lá na sua cama bem quietinha. Só que existe um problema. Um dia pode ser gostoso, mas no segundo já se torna algo insuportável. Assim como um relacionamento ruim pode parecer confortável e quietinho no primeiro momento, mas logo vai começar a ser desagradável. As pessoas acham que se você não tiver sentido uma dor específica, não pode falar sobre ela. Mas eu te faço uma pergunta. Para ter compaixão, você precisa sentir as mesmas dores e ter passado por todos os sofrimentos que todo mundo passou? Isso não faz sentido. E hoje nosso desejo é desafiar você. Por mais que seus resultados ainda sejam pequenos, só depende de você. A restauração do seu casamento depende de você. Quando digo que isso, me refiro a dois andando um ao lado do outro. Mas não adianta você falar mal do seu cônjuge se você não olhar para dentro de si mesmo. Então, se você leu este livro até aqui, por mais que ainda não tenha dado resultado, o seu resultado tenha sido pequeno, mas se seu coração mudou e sua indignação foi gerada em seu coração de não viver mais a mesma forma como você estava vivendo, de realmente desfrutar o melhor desta terra, o objetivo foi alcançado. Queremos chamar sua atenção e dizer que Deus tem um reinado para você. Deus tem um reinado para a sua família. Não importa o que os outros vão falar. Cada passo que você der, por menor que seja, servirá de experiência para você transformar e edificar a vida do outro. A compaixão é uma sede de justiça sobre você, olhar para a sociedade e para tudo o que tem acontecido e começar a ver fruto da sua transformação na sua casa, na sua família, vendo os laços restaurados com seus filhos e esposa. É sobre você começar a enxergar e entender o porquê outros lares estarem destruídos e de seus pais não terem um coração voltado para os filhos e nem os filhos para os pais. Quando você realmente entender isso, não aguenta ficar calado. Por pior que seja, você se expõe à condenação. Mas eu lhe faço uma pergunta.
A quem você está disposto a agradar? Aos homens ou ao Senhor? Exercício. Você tem gerado valor para a sua família? Dê uma nota para si mesmo de 0 a 10. Identifique como pode gerar ainda mais valor dentro da sua casa.